Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Se liga, o exploit que eu mencionei no vídeo anterior sofreu uma atualização e agora o bagulho ficou ainda mais doido. O desenvolvedor desse exploit mandou para mim a versão atualizada para eu poder produzir esse vídeo, então bora conferir. Esse teste vai ser conduzido utilizando uma máquina virtual criada no VMware. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar essa ferramenta, que inclusive se tornou gratuita para uso não comercial. Link aqui no card e também na descrição. E essa máquina, além de estar pronta, eu também já instalei o Comodo Internet Security. E antes de começarmos a nossa brincadeira, eu vou verificar se tem alguma atualização pendente tanto para a lojinha de aplicativos da Microsoft quanto para o Windows Update. Esse teste está sendo realizado no dia 26 de outubro de 2024 e o Comodo foi instalado utilizando a configuração padrão, o que significa que eu tenho à minha disposição os módulos antivírus, firewall, autocontenção, vírus scope e filtro web. Na instalação padrão, o Comodo não ativa o módulo RIPS, e assim eu vou manter. A versão que eu tenho instalada é a 12.2.2.8012, que é a versão 2020. E isso porque a versão 2025 está com um problema com o certificado revogado que impede que qualquer um consiga instalá-la. E com relação à proteção, a versão 2020 ou 2025 oferecem basicamente a mesma coisa, então não faz diferença. Eu aproveito e verifico se tem atualizações para o Comodo Internet Security, e aqui você vai perceber que eu já executei a primeira verificação rápida e também a verificação de reputação. Agora podemos conferir todas as configurações do Comodo Internet Security, e como eu havia mencionado, eu não fiz alterações, o que significa que a opção padrão de configurações é o modo Internet Security. Aqui em antivírus, em verificação em tempo real, eu vou marcar uma opção, que é a utilização de verificação heurística, e vou marcar no nível mais baixo. Isso vai garantir que o Comodo antivírus forneça uma qualidade de proteção ainda mais aprimorada, porém sem impactar tanto o meu sistema. Em configurações do firewall, eu só vou desmarcar uma opção, que é a parte que diz respeito aos efeitos visuais de animação de entrada e saída. Eu vou desmarcar isso porque, primeiro, é um efeito visual feio pra cacete e também não serve para nada. Em contenção, eu não vou alterar nenhuma configuração. O mesmo vale para reputação e também para proteção avançada. A única exceção é que em exclusões de verificação eu vou remover o Recycled Bin ou lixeira e também a própria pasta na qual o Comodo foi instalado. Isso porque eu quero que o Comodo monitore também a lixeira e também a sua própria pasta de instalação. Fora isso, eu não mexo mais nada. Com tudo pronto, eu posso extrair esse arquivo, que está protegido por senha, o que na verdade nem era necessário, mas eu fiz assim mesmo. Isso aqui, para quem não está ligado, funciona da seguinte forma. Esse cara vai ser executado, ele vai conseguir ultrapassar as proteções da autocontenção do Comodo e vai fazer algumas alterações no meu sistema operacional, como por exemplo, copiar algumas pastas para o disco local C e também alguns arquivos aqui para a raiz. E para você ver isso acontecendo, eu vou executar esse cara. E assim que ele é executado, o Comodo vai indicar para mim numa pop-up que esse programa foi isolado na autocontenção, o que é o comportamento esperado. Eu vou esperar essa mensagem desaparecer e atrás vai ter uma janela da autocontenção do Comodo indicando para mim 3 opções. A primeira delas é para que eu bloqueie a execução desse cara. A segunda é para executar sem restrições, ou seja, adicioná-lo à lista de aplicativos confiáveis. E a terceira, que inclusive é a opção recomendada pelo próprio Comodo, está aqui entre parênteses, padrão. É a opção para eu fazer a execução desse programa na autocontenção do Comodo. E é justamente ela que eu vou selecionar. E o comportamento esperado é que esse programa fosse executado dentro de um ambiente virtual, mas que qualquer alteração que ele tentasse fazer ali dentro não iria refletir no meu computador, o que infelizmente não é o que acontece. Por exemplo, ao permitir a sua execução, vai abrir essa tela. E nessa tela, o próprio Loiza, para quem não sabe, é o apelido do hacker, ele vai dizer o seguinte: esse POC fará o download de alguns arquivos do meu próprio servidor. Se você não quiser executar esse teste, por favor, feche essa janela, feche esse programa. Caso contrário, pressione qualquer tecla para continuar. E é isso que eu vou fazer. E ao fazer isso, ele vai indicar para mim que ele fez o download e concluiu esse download com sucesso de 3 arquivos. Isso tudo vindo de um servidor remoto que é desconhecido para mim e para o próprio Comodo Internet Security. Enfim, quando ele termina esse download, ele vai fazer para mim outro questionamento. Ele vai falar o seguinte: se você não quiser que o Comodo seja destruído, por favor, feche esse programa agora.
Caso contrário, pressione qualquer tecla para continuar. E óbvio, eu vou pressionar qualquer tecla porque nós queremos ver o resultado. E ele vai fazer o download de mais um arquivo, vai executar esse arquivo e agora, olha o que acontece. A minha máquina vai ser reiniciada e agora, se eu vier em gerenciador de tarefas, não existe mais nenhum processo do Komodo em execução, o que significa que a minha máquina está completamente vulnerável. Eu tenho o Komodo Internet Security instalado, mas ele não está ativo, não está em execução, logo, ele não está me protegendo, o que significa que esse exploit conseguiu desempenhar o seu papel. Agora tem uma coisa, embora não tenha o processo do Komodo em execução, tem um processo que tem como fornecedor a própria Kaspersky. E relaxa, eu já te explico do que isso se trata. O importante é que não tem nada do Komodo em execução. Beleza, se eu venho aqui no meu Windows Explorer, em disco local C, eu vou ver que na raiz tem dois arquivos de log. E ao abrir o primeiro, eu vou ter uma série de informações do que aconteceu aqui, e isso vai tornar possível que nós consigamos entender um pouco do que essa ferramenta, esse exploit, ou POC, como o próprio desenvolvedor chama, consegue fazer na minha máquina, mesmo com o Komodo instalado e me protegendo. Como, por exemplo, aqui indica que o CMD agente foi identificado como arquivo perigoso, foi colocado em quarentena, a máquina foi reiniciada e, em seguida, o CMD agente, que é um aplicativo do próprio Komodo, foi excluído da minha máquina, foi deletado. E mais embaixo você vai ter algumas outras informações que também são interessantes. E no segundo arquivo de log, você vai ter uma cacetada de informações que nem vale a pena eu ficar destrinchando cada uma delas. Isso aqui é um log completo de tudo que foi feito. E além disso tudo, aqui em disco local C, eu vou ter duas pastas. A primeira delas se chama TDSS Killer _Quarantine, que é justamente a pasta para onde o CMD agente foi jogado quando ele foi quarentenado. E eu vou ter a pasta com o nome Louisa Komodo Escape. E aqui dentro vão ter três arquivos. O primeiro é o skipit.txt, que é justamente o arquivo que era gerado na versão anterior desse exploit, que você viu no vídeo anterior. E aqui o próprio desenvolvedor coloca até uma frase meio que trollando, dizendo o seguinte: saudações de fora da sandbox, indicando que de fato a ferramenta foi executada fora da sandbox e conseguiu copiar esse arquivo para a raiz do disco local C, o que não era para acontecer, mas enfim, aconteceu. O segundo arquivo é uma espécie de dedicatória para Cruel Sister, que é um usuário ativo no fórum do Komodo, que está sempre postando coisas muito interessantes sobre o Komodo e também sobre outros antivírus, mas que esse usuário costuma ter uma tendência a defender a Komodo, assim como eu de vez em quando faço e muitos outros. E justamente por isso, eu tenho a sensação de que isso aqui é uma espécie de troll, mas sei lá, né? Só que tem um terceiro arquivo, que aqui me deixou muito contente, que é uma dedicatória que o Louisa fez para o meu próprio canal. E aqui ele diz o seguinte: agradeço ou agradecimentos ao Vitão Tech por fazer um vídeo showcase do meu POC. E embaixo ele coloca o link do meu canal. Porra, Louisa, muito obrigado. Isso me deixou muito feliz, cara. Tu não tem noção. Mas enfim, é isso. Se eu tentar executar o Komodo Internet Security, nada acontece. O que era de se esperar, até porque o CMD agente não existe mais, então nenhum processo dele vai conseguir ser executado. Mas eu vou tentar te explicar, pelo menos de uma forma um pouco mais simples, o que de fato aconteceu aqui. E por que isso é tão perigoso. E nada melhor do que o próprio desenvolvedor desse exploit explicar para a gente. Basicamente, eu estava trocando uma ideia com a Louisa e eu perguntei para ele o seguinte: gostaria de escrever um pequeno texto com esses temas? E embaixo eu enumerei 4 perguntas para que ele pudesse responder. E o Louisa, gentilmente, respondeu para mim. O primeiro questionamento foi o seguinte: para que serve esse POC? Galera, POC é o próprio exploit que eu estou mostrando nesses vídeos. E o Louisa responde o seguinte: esse POC é uma demonstração de como evitar o modo seguro do firewall e RIPs e também da autocontenção. O meu segundo questionamento foi o seguinte: como funciona esse POC e como ele afeta o Komodo Internet Security? E ele me respondeu: esse POC é composto por múltiplas vulnerabilidades, incluindo aquela de burlar a autocontenção e também uma outra muito conhecida no mundo hacker, que é o DLL hijacking, ou sequestros DLL. A terceira pergunta foi: o que poderia ser possível a partir desse POC? E ele me disse que basicamente todo o comportamento malicioso que eu pudesse imaginar poderia ser realizado, inclusive a execução de um ransomware. E aqui eu faço uma pausa dramática porque, velho, se isso realmente for possível, aí, mano, eu acho que zerou a conta. E por fim eu pergunto para ele:
os usuários do Comodo Internet Security estão seguros? E ele me deu uma resposta simples, direta, singela e eficaz. Ele simplesmente disse, entre aspas, não. Simples, curto e grosso. E ele completa o questionário dizendo que, na verdade, o sequestro de DLL que ele usou no seu POC é algo que ele aprendeu com um ransomware. Inclusive, ele colocou o link de um site que tem as explicações desse ransomware e de todo o seu mecanismo, de como é que ele funciona. Enfim, não precisa entrar em detalhes. E para você conseguir entender de uma forma mais simples tudo o que está acontecendo na sua frente, eu posso dizer o seguinte, esse programa basicamente instala uma DLL que vem de uma ferramenta de remoção de rootkit da própria Kaspersky. Essa ferramenta da Kaspersky, ela é legítima, é assinada digitalmente, ela possui certificados, enfim, é uma ferramenta legítima e, por conta disso, o Comodo, por padrão, ele vai ignorar sua execução. A partir daí, o exploit do Luiza vai se apoderar dessa DLL legítima, depois que ela já foi executada fora da autocontenção, para aí sim usá-la como um meio para poder executar qualquer coisa fora da autocontenção do Comodo, ou seja, a partir daqui, são abertas as portas para o inferno, porque com isso seria possível executar tudo o que você quiser, como por exemplo, e como ele próprio mencionou, um ransomware. E cara, é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Mas felizmente, tudo que nós vimos até agora ainda não representa um perigo real para quem é usuário do Comodo Internet Security. Isso porque essas vulnerabilidades que o Luiza menciona e esse próprio exploit que ele desenvolveu não caíram na rede de uma forma com que outros hackers, outras pessoas mal intencionadas, utilizassem essa ferramenta para gerar ransomwares, malwares de todas as formas possíveis que de fato afetem as máquinas com o Comodo instalado. Só que isso, cara, é muito complicado, porque para isso acontecer é um pulo. E agora tem um outro problema. Para resolver essa situação toda, a Comodo deveria atualizar o seu produto. E para quem é usuário dos produtos da Comodo, para quem é fã ou para quem está só acompanhando, pelo menos uma boa parte de vocês, assim como eu, sabemos que a Comodo tem um problemão para atualizar suas ferramentas. É papo de séculos para lançar uma atualização. A exemplo disso, essa própria situação que está rolando com o certificado revogado do Comodo Internet Security 2025, que essa parada já tem basicamente 2 meses e até agora eles não corrigiram o problema, o que deixa a situação toda muito complicada, né? Enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, comenta o que está achando e compartilha esse vídeo. E fica ligado porque no próximo vídeo o bagulho vai ficar muito doido com o ransomware sendo executado e o Comodo fingindo demência. Valeu galera, tamo junto e até a próxima. Die.